Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar, do Grupo Espírita Irmã Marisa. Vamos envolvendo a nossa irmã querida Vera Castecas, que vai nos trazer a prece inicial. Boa noite a todos. Que a doce paz do Mestre Jesus envolva o nosso coração nesta noite. Que todos nós possamos senti-lo em nossa intimidade. Dessa forma, vamos unindo os nossos pensamentos, o nosso sentimento, e agradecer a Deus, o nosso Pai Criador, por mais essa oportunidade de estarmos todos reunidos em seu nome. Agradecer a Ele por dar-nos a oportunidade também de estar nesse grupo, né? E assim, vamos cumprimentando aos mentores e amigos, todos presentes, rogando aos nossos amigos que possam nos envolver em paz, e que a paz do Mestre Jesus possa envolver o nosso coração, a nossa mente, e que todos nós possamos entender, sentir o Evangelho em nossa intimidade, nos fortalecendo para seguir em frente em nossa jornada. Dessa forma, vamos pedindo licença para iniciar o Evangelho desta noite. Que assim seja, graças a Deus. E vamos assim envolvendo com carinho o nosso amigo, companheiro Florial, que fará para nós o pão nosso. Boa noite a todos. O capítulo de hoje, a lição de hoje do Pão Nosso é a lição número 25, cujo título Nas Estradas. Pão Nosso é um livro que foi psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, mensagens enviadas pelo nosso também querido Emmanuel. E nesse capítulo, Nas Estradas, Emmanuel nos traz um pequeno trecho de Jesus que está em Marcos, no capítulo 4, no versículo 15, que diz: E os que estão junto do caminho são aqueles em que a palavra é semeada, mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele, seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade, aderentes sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes da luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas, para que o tesouro não lhes passe desapercebido. A semente santificante virá sempre entre as mais variadas circunstâncias. Qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios da vida espontaneamente? A bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Lição linda que Emmanuel nos traz a partir desse trecho de Jesus, onde ele nos traduz e nos ensina que Jesus, a primeira frase de Emmanuel,
Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Ora, Emmanuel está nos apontando que nós devemos observar o Evangelho e ter no Evangelho esse caminho a seguir. E Emmanuel continua nos dizendo que nós temos que aproveitar todas as oportunidades da vida. E ele diz que, numa frase muito interessante, né? É imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não lhes passe desapercebido. E ele continua dizendo que quase sempre essa centelha divina, ela está nos acontecimentos vulgares de cada dia, nas coisas que parecem ser mais insignificantes. Mas nós sabemos na doutrina espírita que não há acaso, que tudo tem o seu objetivo, tudo traz um ensinamento. E, portanto, nesses dias em que nós estamos vivenciando este vírus, esta doença, esta pandemia, nós não podemos olhar a ela e vê-la como algo ruim e negativo. Nós precisamos tirar a lição necessária que nos coloca a cada minuto, a cada dia. Tudo o que acontece tem um motivo. O que acontece e que cada um de nós passamos tem um motivo para a nossa reparação, para o nosso crescimento. Faz parte do nosso plano reencarnatório. Todos nós sabíamos, na estrada desta encarnação, que nós passaríamos por esse momento, nós nos comprometemos a passar por este momento. E nós precisamos saber passá-lo como ensina Jesus. Como é que nós estamos tirando os ensinamentos? Por isso, é importantíssimo, a cada dia, esse evangelho que estamos fazendo em nossos lares, porque traz a luz para os nossos lares e traz o ensinamento para a evolução do espírito de cada um de nós. Que os nossos espíritos saiam do evangelho dessa noite muito mais fortificado do que quando aqui chegamos. E neste clima de paz, de amor, de harmonia, nesta data festiva, mas que também é uma data dúbia, porque para alguns tem um motivo de tristeza, mas sabemos que essa tristeza também precisa ser compreendida. Nós sabemos que o nosso irmão Edson está numa situação muito melhor que nós. Ele se desvencilhou do corpo humano e está volitando, e nós ainda continuamos presos aqui. Estejamos felizes, assim como o Edson está feliz nessa nova empreitada, porque ele deixa de fazer o trabalho que ele fazia no plano terreno e estará conosco do GEIM, fazendo esse trabalho lá no plano espiritual, ao lado da irmã Marisa, ao lado da equipe de Jesus, atuando conosco nesse trabalho cotidiano que o irmão Marisa traz para as almas que o procuram. Nesse clima, vamos envolver o Vicente, nosso querido irmão Vicente, que trará o Evangelho da noite, que possamos tirar dele bons ensinamentos. Boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre esse incrível pensador, Aurélio Agostinho de Hipona, conhecido universalmente como Santo Agostinho. Foi um dos mais importantes teólogos e filósofos nos primeiros séculos do cristianismo, cuja obra foram muito influentes no desenvolvimento do cristianismo e a filosofia ocidental. Santo Agostinho escreve que a prece é a filha primogênita da fé. Esse lindo texto, de 1861, está presente no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo e nos proporciona grandes ensinamentos, e vamos
ao texto do item 21, que é alegria da prece ou ventura da prece. Vinde vós, que vos quereis crer. Os espíritos celestes ocorrem e veem vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubeis quanto a fé faz bem ao coração e eleva a alma ao arrependimento, é a prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca que ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós não há mais mistério, ele vos revela. O apóstolo do pensamento, para vós, é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesse mundo infinito e etéreo que os pobres humanos desconhecem. Marchai nos caminhos da prece e ouvirei a voz dos anjos. Que harmonia! Não mais os ruídos confusos e a tonação aguda da terra. São os liras dos arcanjos, a voz doce e suave dos serafins, mais leve que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens do vosso grande bosque, em que delícias caminhareis. Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade. Tanto entrará por todos os poros, tanto na fonte na qual bebe, orando e viva, refrescante. Doces vozes, embriagados perfumes que a alma ouve a sabedoria quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mistura de desejos carnais, todas as inspirações são divinas. E vós também orais com o Cristo, levando sua cruz ao cógato, ao Calvário. Levai a vossa cruz e sentarei nas doces emoções que passavam em sua alma. Embora carregando de um madeiro infante, ele ia morrer mas para viver na vida celestial, na morada do seu Pai. Meu irmão, o texto nos traz quase que uma oração. Creio que a mensagem mais valiosa, que é a da prece, é o caminho que fazemos para conectarmos com Deus. Essa trajetória só é possível porque a fé de nosso coração se liga ao próprio infinito. A prece tem o poder de proporcionar e nos conduzir ao melhoramento moral. Ela é um tocante ao coração, apurando o nosso sentimento por meio da reflexão. A oração são, como disse Santo Agostinho, o apóstolo do pensamento, isso porque, em pensamento, vibramos as energias para o mundo etéreo. Ela também nos apresenta o perdão, a caridade, a paciência e o contato com a nossa espiritualidade.
As energias positivas de nossas preces sempre chegam ao destino, pois são divinas as suas inspirações, com intenções voltadas ao bem. A oração nos livra das paixões e excesso de certa forma sutil e muitas vezes inconsciente. Uma expressão de nossa fé, a prece é uma armadura de um cavalheiro que se enfrenta todas as dificuldades da vida, porém com a proteção e força necessária para superá-las. A filha da fé, a prece, nos abençoa com graça de estarmos próximos de Deus e de todo o seu amor e bondade. Com toda a sua misericórdia, o Divino nos concede as preces para jamais esquecermos de que nossa verdadeira e na qual encontramos na espiritualidade e nas moradas celestiais de Deus. Existe um texto na Revista Espírita que ela fala sobre a alegria que resultados da prece. A prece é um orvalho, isso é extraído da revista, do texto. A prece é o orgulho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estaremos com Deus. Avançaremos pelas veredas da prece e ouviremos as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são ruídos dentro dos sons construídos da terra. São as liras dos arcanjos, as vozes brandas e as vozes brandas e suaves dos serafins. São delicadas e que as brisas matinais que brincam nas folhagens dos nossos bosques. E assim continua o texto, é muito bonito, mas bastante extenso. Vamos dar uma olhada na pergunta feita aos espíritos, que é na 660, que diz: a prece torna melhor o homem? E os espíritos responderam sim, porque aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus envia os espíritos para assistir. Este é um socorro que jamais lhe recusa quando pedido com sinceridade. Podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem e o mal, e Ele nos conhece muito bem, e a prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando as nossas atitudes. E as ações são a melhor da prece. Por isso que os atos valem mais do que palavras. Mas devemos pedir quando oramos? Devemos pedir bens mais preciosos, como a paciência, a fé, a resignação e a melhoria moral. Enfim, tudo aquilo que nos propicia a evolução espiritual. Temos inteligência, razão, que nos dirige os passos. Usemos o que é correto pedir a Deus, está sempre onde vê as boas intenções. Existem várias formas de orações, daquelas que conhecemos, o trabalho alegre, produtivo, o cumprimento dos deveres, a caridade que fazemos, o reconhecimento dos sucessos obtidos, a postura, a paciência e a resignação.
Mas e do local que vamos fazer as nossas orações? Podemos fazer nossas orações em qualquer lugar? Sim. O que importa é a intenção e o pensamento que dão suporte e a motivação da prece. Sabemos que um local calmo e tranquilo nos proporciona uma concentração melhor. O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação que alcança muito bem dos limites da nossa esfera corporal. A prece que façamos por outro é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincero, pode clamar um auxílio daquele por quem oramos. Os espíritos bons que lhe virão surgir bons pensamentos e dar força de quem necessita o corpo e a alma. Mas ainda aqui a prece do coração é tudo, o dos lábios não é nada. Antes de terminar, eu gostaria de falar sobre o capítulo 28, que traz muitos ensinamentos sobre a prece. Gostaria de falar de 3 importantes itens, o 2 e o 3, que fala sobre a oração dominical. Muito importante para todos os encontros religiosos, né? Essa oração, o Pai Nosso, ela é muito importante e ele ali nos ensina o significado dessa oração, a importância dela. E o item 8, que nos traz orientação para os médiuns. Esse capítulo é o maior, capítulo 28 é o maior do Evangelho, com 84 itens, e nos traz bastante sobre as preces e os nossos aprendizados. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe hoje e sempre. Muita paz a todos. Vamos envolver o Eurípides, que fará para nós as vibrações desta noite. Muita paz a todos. Boa noite a todos. Então, vamos às nossas vibrações, sempre importantes, vibrações adequadas nesse instante, e unir os nossos pensamentos, nossos corações. Desta forma, aproveitando a oportunidade que o Pai nos dá de vibrarmos pelo nosso planeta, com as variadas dificuldades, doenças, dificuldades de entendimento entre os países, que possamos dar a melhor condição de força, de coragem, de entendimento a todos os países em maiores dificuldades de guerras, de conflitos e desentendimentos. Vibremos pelo nosso país, pelos nossos dirigentes e toda a nossa população que sofre de variadas formas, nas cadeias públicas, nos asilos e nas creches, nas ruas, nos prontos-socorros, embaixo de pontes, nos casebres e em diversas dificuldades de missões que passam por aqui mais uma vez. Vibremos pelos nossos amigos, pelos nossos vizinhos, principalmente os nossos parentes mais necessitados, com dificuldades materiais, desemprego, a doença, dificuldades
imensas, onde todos nós passamos por necessidades complicadas nesse instante. Em todos os hospitais onde a Covid esteja envolvendo irmãos em necessidades maiores, em riscos maiores. Vibremos pelos nossos lares, por todos os nossos entes queridos, e vibremos por nós mesmos, aonde podemos, nesse instante, lembrar com muito carinho do nosso companheiro Edson, que neste dia se despediu da sua condição física, do seu corpo, para prosseguir do outro lado da vida, que segue com o trabalho, que segue com as mesmas esperanças, mas dentro de uma condição diferente. E nós damos graças a Deus por ser recolhido muito bem, com as dádivas adequadas de nossa mentora, que o recebeu e já fazia visitas a ele com frequência. Por isso, sabemos que foi muito bem recebido. E ao despertar, não vai ter grandes traumas, ou talvez uma tristeza profunda de ter se desligado materialmente de todos nós. Continuemos juntos, continuamos fortes, entendendo que a nossa caminhada funciona assim. Não é a primeira vez que nos despedimos e nos afastamos. Já nos afastamos várias vezes. E todas as vezes que nos afastamos, sentimos. Temos a tristeza, mas esta tristeza passa e logo nos reencontraremos. Por isso, desejamos a todos os familiares esta vibração de força e de coragem para seguirem em frente, porque Jesus está no leme e não desampara ninguém. Principalmente a todos nós que temos esta consciência tão clara, tão grande, tão imensa, nestes instantes difíceis que estamos passando. Que ele possa se fortalecer, que os seus familiares recebam todas as energias de revitalização para seguirem em frente. E que Deus, nosso Pai, abençoe a todos nós, espíritos ainda caminhando a evolução. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Nós gostaríamos de fazer uma pequena homenagem, porque estávamos lembrando hoje do aniversário de nossa casa no dia de amanhã, dia 13/2, quando foi inaugurado o Irmã Marisa, 13/2 de 1990. Esta lembrança sempre nos traz a condição de lembrar daquele casal que teve, da mesma forma que estamos sentindo hoje, a despedida do nosso irmão Edson, a despedida de sua filha, que se despediu passando para o outro lado, seu Áureo e Dona Aládia. E esta despedida da filha fez com que hoje estivéssemos aqui, pois através da batalha, da luta,
da intensidade de coragem, formaram este grupo, esta casa de trabalho, com a sua condição de missão. E esta condição de missão traz um item importante no nosso site, que diz assim: o Grupo Espírita Irmã Marisa é um grupo espírita cristão kardecista, filiado à Federação Espírita do Estado de São Paulo, a conhecida Fiesp. Temos por missão o progresso espiritual do ser, em conjunto às melhorias sociais, a conscientização do exercício da caridade, da benevolência e do amor, recebendo, orientando, fortalecendo e incentivando, encorajando e instruindo espiritualmente a todos sem distinção, fundando-se na força moral do Evangelho de Jesus, conforme a doutrina espírita nos esclarece. Então, vemos que todos nós, trabalhadores desta casa, temos uma missão muito importante e estamos cumprindo esta missão das maneiras mais variadas, porque esta missão está no fundo dos nossos corações para seguirmos em frente. Esta condição de missão traz, como já dissemos em outras oportunidades, a condição de missão pessoal que todos nós temos. E nos encontramos novamente nesta encarnação para seguirmos juntos, trabalharmos juntos e estarmos juntos o tempo necessário de cada um. Muitos outros trabalhadores já passaram para o outro lado. E todos estes que passaram tiveram a sua condição de estar por aqui e trabalhar, fazer, se esforçar e retirar nesta passagem tudo aquilo que necessitavam para estarem evoluindo, melhorando nas próximas encarnações. Por isso, a nossa missão prossegue. Vamos nos sentir tristes, vamos nos sentir sem muita necessidade de se apegar, apenas a lembrança e o sentimento de distância. Mas, acima de tudo, sabemos que Jesus continua no leme e olha por nós, assim como nossa irmã Marisa, todos os dias, todas as semanas, faz. Por isso, mais uma vez, um aniversário do 31º. Fazemos desta pequena homenagem porque nos sentimos dentro da condição de obrigação, além da missão, de seguirmos em frente. Porque a missão continua, as nossas missões continuam, as nossas condições de caridade, de auxílio, e daqui a algum tempo reabrirmos a nossa casa, o trabalho prossegue. Precisamos sempre lembrar de agradecer a Deus que, através daquele casal, montou esse grupo através de um momento de dor, através de um momento de angústia e de tristeza, mas que seguiu, alegrando vários e vários corações, como os nossos, e de muitos outros, que já passaram pela nossa casa, que estão passando pela nossa casa. Cada um seguindo a sua força da missão que assumiram
como foi dito aí no início, todos nós assumimos compromissos, assumimos condições de dor, de angústia, porque sabíamos que podíamos contar com todos estes trabalhadores do plano maior e do grupo da Marisa, que cresce a cada dia com vários e vários trabalhadores. Por isso, as nossas missões prosseguem. Por isso, o nosso carinho, dedicação prossegue. A casa reabrindo, nós vamos retomar as nossas atividades. Nós vamos seguir os nossos padrões estabelecidos por nós e pela nossa coordenação da Fiesp. Por isso, entender tudo isso, para nós, é importante, porque estes benfeitores espirituais que sempre nos ajudaram e continuam a nos ajudar, vão prosseguir conosco, porque sabem que vamos aproveitar, ainda estando aqui, a condição de entendimento e de amor pelo Evangelho de Jesus. Fica aqui o nosso gravado, a nossa dedicação, as nossas felicidades a todos os trabalhadores que sempre intensificaram os seus esforços para manter esta casa bem fortalecida, bem estruturada. E como disse a nossa irmã Marisa, numa oportunidade, em frente à nossa casa existem 2 estandartes muito importantes a todos que chegam, que é o estandarte de Jesus e o estandarte de Maria. A casa realmente tem uma estrutura hoje, material e espiritual, muito grande. Por isso os trabalhos prosseguem. Por isso os socorros prosseguem. Por isso nós prosseguimos, encarnados ou desencarnados. Mas a condição de amor e de trabalho está em nós, está dentro de todos os nossos corações, para seguirmos as nossas evoluções. E um dia, quem sabe, vamos estar em um plano mais alto, em um plano imenso, lembrando destes instantes que passamos por aqui. Lembrando destes nossos primeiros esforços de sermos melhores, de sermos espíritos que buscam a luz, que buscam as melhorias necessárias, ajudando a todos aqueles que mais necessitam do esclarecimento e na força do entendimento. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade bendita. Oportunidade um pouco mais triste, mas, como sabemos, Marisa reforça a sua equipe do lado de lá. Um reforço até muito bom, um reforço de conhecimento, um reforço que leva em seu coração os nossos sentimentos, as nossas lembranças, as nossas dedicações. E vamos prosseguir vibrando e trabalhando, porque todos do lado de lá estão seguindo em frente e trabalhando muito, principalmente nesta época, onde as necessidades da matéria são intensas. E, na verdade, precisa haver o consolo daquele lado e o consolo daqui, aos que ficam,
neste sentimento de tristeza e de angústia, mas sabermos agradecer a Deus para seguirmos os nossos caminhos, este é o ideal. Este é o ponto mais importante, que agradecemos a Deus, porque temos todas as forças necessárias para seguirmos. Por isso, o nosso agradecimento ao Pai, agradecimento a toda a espiritualidade que nos envolve sempre e fortalece sempre em todas as nossas necessidades. E agradecermos mais uma vez a nossa irmã Marisa, que com a sua dedicação, com o seu esforço de nos aturar, de nos orientar e nos dar toda a dedicação de ajuda, de auxílio que temos necessitado. Agradecemos a Deus e agradecemos a ela, que mais uma vez nesse instante sabemos que nos ouve e nos encoraja mais uma vez. Agradecemos a Deus nesse instante. Que assim seja. Abraço a todos. Então, para nós terminarmos nosso evangelho, eu vou ler aqui a nossa prece de Cáritas. Todos agradecidos a Deus, envolvendo em um abraço fraternal, podemos falar a Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade. Dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Assim seja, graças a Deus. E assim nós vamos nos despedindo. Que Deus abençoe a todos. Eu vou